Olá, boa tarde. Boa tarde, o Sport Record especial hoje está preparado para você. Nós vamos falar sobre o futuro do Santos Futebol Clube. Pois é, como todos sabem, dia 5 de dezembro, né, João, tem eleições no Santos. Duas chapas concorrem a essas eleições. A número 1, batizada como Santos Pode Mais, e a 2, Rumo Certo. O comandante terá a tarefa de comandar o Santos até o ano do centenário em 2012. Agora vamos conhecer os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. A chapa 1, Santos Pode Mais, é encabeçada por Luiz Álvaro Ribeiro. Ele tem 66 anos e nasceu em Santos. É sociólogo e administrador do ramo imobiliário. Foi candidato em 2003. Seu vice é o médico Odílio Rodrigues Filho. A chapa 2, Rumo Certo, tem à frente Marcelo Pirillo Teixeira, de 45 anos. Ele também nasceu em Santos. É empresário formado em administração e direito. Exerce o cargo de presidente do clube desde 1999. O vice é o advogado Norberto Moreira da Silva. Tá, e o Sport Record organizou um encontro para os candidatos debaterem o futuro do Santos. Luiz Álvaro Ribeiro aceitou o nosso convite e está aqui, mas o atual presidente Marcelo Teixeira recusou e não compareceu. Por isso, segundo as regras que foram enviadas aos candidatos, o nosso tempo será dedicado a uma entrevista com o candidato Luiz Álvaro Ribeiro. Muito obrigado pela sua participação, Luiz Álvaro. Muita honra de estar aqui e com muito prazer aceitei o convite para o debate, que eu acho que o debate esclarece e fornece razões objetivas para o sócio tomar a melhor decisão no dia 5. Ok, então vamos começar sendo objetivo. A primeira pergunta é objetiva e simples. Por que ser presidente do Santos Futebol Clube? É uma questão, em primeiro lugar, de paixão. Eu nasci em Santos, meu avô foi presidente do clube em 1916, quando comprou, na gestão dele, o terreno da Vila Belmiro. Eu não me conformo de ver o Santos nesse processo de decadência em que o clube cai ladeira abaixo, especialmente nesses últimos 2 anos. Ao invés de estarmos frequentando, como sempre fizemos na nossa história, os primeiros postos na tabela de classificação, nós resvalamos para o risco do rebaixamento. No ano passado fomos salvos no último minuto e esse ano fomos salvos matematicamente neste último domingo. Esse não é o Santos que eu sonho e esse não é o Santos que eu gostaria que as minhas 6 filhas curtissem e tivessem as alegrias que eu tive. Achei então que deveria dar um pouco da experiência em administração e gestão de grandes empresas que aprendi ao longo da vida, emprestar um pouco dessa minha experiência para ajudar o Santos a retomar a sua posição de clube paradigma do futebol brasileiro. Vale a pena fazer pelo Santos tudo que nos limites das minhas forças eu puder vir a fazer. Pois é, candidato, agora tem mais jornalistas que estão curiosos e querem saber, tem mais perguntas para você, não é isso, Paula? É isso mesmo, João. Olha, nós ouvimos alguns jornalistas da Rede Record e outros setoristas que estão ali diariamente no Santos. Vamos acompanhar o que eles têm a perguntar aqui ao Luiz Álvaro. Luiz Álvaro Ribeiro. A oposição considera as administrações de Marcelo Teixeira ruins, mas não consegue vencê-lo nas eleições. Aonde a oposição está errando para derrotar Marcelo Teixeira? Na verdade, eu acho que a gente sempre tentou levar um discurso ético, um discurso consistente, mas a pressão que o Marcelo exerce sobre os eleitores da cidade é muito grande. Só que perdemos as últimas 4 eleições, mas dessa vez nós vamos ganhar. A repercussão das propostas de modernização do Santos e a situação catastrófica do clube, não apenas no gramado, mas nas suas finanças, nos seus processos administrativos, na revelação de jogadores, faz com que hoje o cenário seja completamente diferente das eleições passadas. Isso as pesquisas indicam com absoluta clareza, mas o movimento das ruas, os protestos nos estádios, nos dão a convicção que no dia 5 o Santos vai entrar sobre uma nova direção. Em 2003 o senhor ficou próximo de conseguir, ser eleito candidato. Hoje o senhor está mais confiante? Em 2003 eu fui candidato numa circunstância absolutamente adversa. O Santos tinha acabado de ser campeão brasileiro, houve o golpe dos estatutos que permitiu ao presidente iniciar o seu processo interminável de reeleições sucessivas. O elenco estava afiadíssimo e, segundo o técnico de então,
iria todo embora se a oposição ganhasse, numa ameaça mentirosa e velada sobre o eleitor. E eu tinha saído de um problema de saúde muito sério, ainda desgastado por um infarte e por 4 paradas cardíacas. Hoje, o time que está aí não é o time dos sonhos dos santistas. Eu estou bombando em termos de saúde, estou me sentindo um garoto da vila. Passei por uma avaliação médica que me disseram que eu sou candidato até por recomendação médica, que isso vai fazer bem para mim, para a minha saúde, mas mais do que isso, a minha candidatura vai fazer bem para o Santos. Luiz Álvaro, para o pessoal, o telespectador, o pessoal que está em casa, entender melhor que golpe do Estatuto foi esse? Em 2003, o Marcelo, na iminência de perder a eleição, porque não tinha formado um candidato para sucedê-lo, a reeleição era limitada a 2 mandatos, resolveu fazer uma alteração de última hora, contratou um advogado, diretor jurídico de São Paulo, que havia sido diretor jurídico de São Paulo, a peso de ouro, para criar um estatuto que tem características medievais. É um estatuto que engessa o Santos Futebol Clube. Criou regras tais que só ele e o seu grupo podem continuar à testa do Santos. O candidato que ousar se lançar deveria ter 2 mandatos de conselheiro, o que elimina de pronto mais de 90% de santistas notáveis que não têm 2 mandatos de conselheiro. Por acaso, eu fui 17 anos conselheiro do clube e tenho as pré-condições para sair candidato. Esse estatuto modificado e violentado por essa reforma de 2003 faz com que o Conselho seja um órgão meramente homologatório das decisões do presidente. Não é mais um Conselho Deliberativo. Ele é monotemático, o presidente leva consigo na sua chapa os 150 conselheiros elegíveis que vão lá bater palma para qualquer coisa que ele falar. Nós achamos que essa reforma do Estatuto para voltar a ser democrático é o primeiro dos muitos passos que a gente tem que adotar assumindo a direção do Santos. Aproveitando então essa resposta, candidato, vamos ouvir mais uma pergunta agora da jornalista Mili Lacone. Luiz Álvaro, o que você acha que deixou de ser feito na administração do Marcelo que faz você querer concorrer à presidência santista? Eu acho que falta princípios básicos de administração corporativa, de governança corporativa. É preciso que se entenda que o presidente do clube é um mero delegado da vontade dos sócios. Portanto, aos sócios se lhe deve toda a satisfação dos seus atos cotidianos. Recentemente nós tivemos uma situação patética. Saiu pela imprensa que o Rodrigo Tabata, então o nosso contratado, fora vendido no exterior de um clube da Turquia para outro clube daquele país, e quando a direção do Santos perguntada qual é o valor que entrou nos cofres do Santos, ninguém soube dar a informação. A última declaração de um dirigente do primeiro escalão do clube diz que não pode dar informação porque ela é sigilosa. Isso não existe. Sigilo é quando o negócio é dele. Quando o negócio é de todos, tem que vir a público e dar satisfação do que fez. O que houve com a venda do Rodrigo Tabata? Quanto que entrou nos cofres do Santos, se é que entrou algum dinheiro da venda desse atleta? Ora, governar como se fosse uma caixa preta, como se fosse propriedade de alguns, de um pequeno grupo, só porque alguém, num determinado momento, fez um cheque para cobrir um buraco de caixa criado por ele mesmo, não pode dar a ele a sensação de que ele é dono do clube. O clube é dos sócios e é preciso ser transparente, publicar balanços trimestrais auditados, distribuir para todos os sócios e responder às indagações e às dúvidas que se tenha sobre a forma de gestão do clube. Candidato, já que o senhor falou de caixa, eu queria que o senhor projetasse, se for eleito, como você acredita que vai encontrar o caixa do Santos e ainda, aproveitando essa pergunta, para onde foi o dinheiro da venda de Robinho, Diego e